Você provavelmente já testou vários e vários métodos de estudo, mas nunca conseguiu a sua tão sonhada aprovação. Nunca conseguiu performar bem nos estudos e muito menos ter constância naquele seu método. E isso acontece muitas das vezes porque você perde muito tempo com coisas erradas e dando importância àquilo que é desnecessário. E nesse vídeo eu vou te mostrar um método, uma forma de estudo que vai realmente lhe aproximar da tão sonhada aprovação e vai, de uma vez por todas, lhe deixar mais próximo daquilo que é realmente importante para você passar no concurso público. Então fica até o final desse vídeo. Então vamos lá, pessoal, sem enrolação. O que eu quero passar para vocês nada mais é do que o método do estudo reverso. E por que esse nome é dado a ele? Porque você vai fazer tudo ao contrário, pessoal. Isso mesmo. Esse método nada mais é do que tudo ao contrário. Então, vai totalmente contra aquilo que você já ouviu e vai, de certa forma, mudar de uma vez por todas a ordem cronológica dos estudos, certo? Então, vamos lá. Bom, como é que funcionaria um estudo tradicional? Um estudo tradicional, pessoal, ele se transforma em conhecimento a partir do momento que você vê a teoria, faz questões e faz várias revisões dos assuntos. E no estudo reverso, que é o assunto desse vídeo, você vai basicamente anular a teoria. Por quê? Porque a teoria, pessoal, ela vai ser aprendida aqui nas questões. O estudo da reverso nada mais é do que você ir direto para as questões e tentar aprender o máximo de assuntos nessas próprias questões. E por que vários aprovados fizeram esse método e realmente conseguiram sucesso? Porque o estudo reverso, pessoal, ele foca bastante naquilo que é realmente importante, que são as questões. Então, as questões, pessoal, ela é o que vai estar ali na sua prova. Na sua prova não vai estar videoaulas, edital, seus resumos, vai estar as questões que a própria banca elaborou. Então, se você tem um método de estudo que foca principalmente nas questões, você vai gastar a maior parte do tempo naquilo que realmente é importante na sua prova. E, consequentemente, quanto mais tempo eu passo naquilo que é importante, mais perto eu estou da aprovação. Então, é basicamente um estudo que você vai direto para a prática. E ao invés de você perder esse tempo na teoria, você pula direto para a praticidade. Então, como é que funcionaria realmente na prática? Bom, é um método 100% ativo, ou seja, você não vai perder tempo com aquele estudo passivo, teoria zero, videoaula zero, apenas questões. E você deve estar se perguntando, bom, como é que eu vou aprender por questões? Como é que eu vou aprender aquele assunto se eu tenho que ver uma videoaula dele primeiro? Como é que eu vou fazer questões avulsas dele? E aí é que mora o pulo do gato. O propósito principal desse método é você aprender com os erros. É isso mesmo. Você vai errar as questões e aprender com aquilo que você errou. Se você não sabe um determinado conceito e você faz uma questão dele, a ideia é que você, errando aquela questão, você aprenda aquele conceito para não errar outras questões que cobram ele. E é justamente a paciência que você precisa ter nesse método que vai lhe ditar o quão bem sucedido você será nele. Porque no começo, pessoal, você vai errar muito, certo? Você vai errar bastante. Estou falando de taxas que beiram 60% de erros. Às vezes 70% de erros, a depender do conteúdo. Mas que, a partir do momento que você tem paciência e você procura aprender com os erros, essa porcentagem ela vai diminuindo cada vez mais para 50%, 40%, 30% e até 20%, que é a média. E por que isso vai acontecendo? Porque à medida que você vai fazendo mais e mais questões, você vai errando mais questões, você vai aprendendo mais assuntos e vai aprendendo a resolver aquilo que é mais cobrado, certo? E eu vou lhe mostrar nesse vídeo como que eu faço isso na prática. Então vamos lá. Bom, estou aqui com uma questão de um assunto até que fácil, tá? E um assunto muito apropriado para fazer esse tipo de estudo, que é a informática.
Bom, por que eu estou pegando a informática? Porque é uma matéria simples, envolve conceitos bem diretos, então não tem aquela enrolação nos enunciados, é simples, ou eu sei ou eu não sei. Então é algo que o estudo reverso se mostra muito eficiente. E eu peguei um exemplo dessa questão. Essa aqui foi uma questão que eu fiz e que eu não sabia absolutamente nada do assunto, tá? Se eu sei o que é Windows e se eu sei o que é Linux, é porque eu sei que existem esses sistemas operacionais, mas características de cada eu não sei. Como que a banca cobra Windows e Linux, eu não sei. Então, a informática é uma matéria que eu sempre fiz estudo reverso e sempre deu certo. Eu aprendo ela com estudo reverso e nunca tive que recorrer para videoaula e nem por isso minhas taxas de acerto são baixas. Mas bom, como é que está o enunciado dessa questão? O enunciado diz: o Windows é mais seguro que o Linux contra ataques de vírus e malware devido ao seu amplo suporte de hardware e facilidade de uso. Bom, quando eu bati de olho nessa questão, eu tentei resolvê-la por senso comum e deu certo, tanto é que eu acertei ela. Mas o mais importante aqui é que eu não fazia a menor ideia que o Windows era mais seguro que o Linux, e ele não é, tá? Mas eu não fazia ideia se ele era mais ou menos seguro, se ele era mais potente contra ataques de vírus, a malware. Eu não sabia de nada, pessoal. Não sabia de nada. Então, se não fosse pelo senso comum, eu não acertaria. Como eu fui pelo senso comum, eu considerei essa questão como uma questão errada. Por quê? Porque eu sei que se cobrasse outro tipo de característica aqui, possivelmente eu erraria. E por que questões que envolvem Windows e Linux, em especial a diferença deles, por que eu não vou errar mais questões desse tipo? Porque eu fui para a resolução. Eu fui para os comentários. E nos comentários eu vou aprender as diferenças de um para o outro. Certo? Então, veja que o estudo reverso, ele também exige que você tenha aquele feeling de saber que, por mais que eu acertei aquela questão, eu sei que outros conceitos eu posso errar também. Então eu vou ver a resolução, vou ver os comentários. E aqui é que mora a chave. Aqui é que está a teoria, pessoal. Na teoria das questões é que você vai aprender o conteúdo. E foi justamente aqui. Foi aqui que eu li que, de fato, o Linux ele é mais seguro que o Windows. O Linux ele recebe poucos ataques de vírus, enquanto que no Windows, devido à sua grande utilização em empresas, o sistema acaba sendo um pouco mais vulnerável. Por quê? Porque as pessoas querem atacar aquilo que é mais amplo, aquilo que mais usuários utilizam. Então o Windows, como ele tem uma maior gama de usuários, ele vai ser mais vulnerável a isso, certo? Tanto é que a maior parte das ameaças é criadas para atacar esse sistema. E ainda aqui, o usuário ainda coloca uma tabela com as diferenças de Windows e de Linux, ou seja, com relação à licença, à interface, à compatibilidade, à segurança. E esse outro aqui fala um conceito um pouco mais breve sobre cada um deles. E o que eu quero mostrar a partir desses comentários? É que, pessoal, ao invés de eu ver uma videoaula, muito provavelmente de 30, 40, 50 minutos sobre a diferença de Windows e Linux, eu simplesmente fiz uma questão em 1 minuto e meio, li comentários por cerca de 5 a 7 minutos e aprendi a diferença de Windows para Linux. De tal forma que qualquer questão que cobre esse conteúdo eu vou acertar. Por quê? Porque está tudo aqui sintetizado nos comentários. Uma simples tabela que o usuário aqui colocou sintetiza uma aula de 40 a 50 minutos. E é essa que está a vantagem. Por quê? Porque você colocando o estudo reverso em algumas matérias, talvez você consiga economizar tempo para se dedicar a outras matérias e, consequentemente, ter mais conhecimento. E mais conhecimento é maior taxa de sucesso na prova. Então, o estudo reverso ele não vem como uma forma de se mostrar superior aos outros métodos de estudo, mas de mostrar que você, a partir dele, consegue economizar tempo e fazer mais questões e ficar mais profissional naquilo. Por quê? Porque é um estudo 100% ativo. Você não vai perder tempo com videoaula. E no concurso não tem videoaula. Então, você utilizando esse método aqui, pessoal, tenho certeza que você vai conseguir progredir muito mais rápido.
Para você ter ideia, informática, pelo menos no filtro aqui do Tec Concursos, eu acredito que tenha cerca de 12 assuntos, tá? 12 assuntos. E se todos os dias eu separar 1 hora de informática e conseguir ver um assunto, eu consigo terminar informática em 2 semanas. E não é muito difícil, mas vamos supor que, nesse tempo aqui de 2 semanas, eu coloco algumas revisões, seja antes do aprendizado de um novo conteúdo, seja antes de iniciar uma nova matéria ou no próprio final de semana. Então, em um espaço de 2 semanas, eu vou conseguir terminar todo o assunto de informática, revisar por meio de questões, aprender por meio de questões, e vou chegar no concurso e vou estar diante de uma simples lista que eu fiz nos meus estudos. Eu vou estar diante de uma lista porque eu sempre trabalhei a matéria com questões. Então eu vou chegar lá no concurso e vou estar habituado a fazê-las. Eu vou estar com a mentalidade, não, isso aqui é só uma lista que eu gerei no meu filtro. De tanto que você fez questões, de tanto que você estudou ativamente, você se acostumou com aquilo e você vai se dar bem na matéria. Então esse é o poder do estudo reverso, é você conseguir progredir de forma mais rápida nos assuntos e trabalhar com aquilo que mais importa, que são as questões. Entenda que o estudo reverso ele não vai dar também a liberdade para que você abandone as videoaulas e consiga fazer isso com todas as matérias. Então, raciocínio lógico, por exemplo. Você pega a matéria de raciocínio lógico. É claro que um estudo reverso não seria tão adequado para ela. Por quê? Porque exige que você saiba realmente o que a questão pede. Não é tão direta como informática. Você precisa saber. E o raciocínio lógico você pode sim ver sua videoaula. Não tem nenhum problema, tá? Mas, pelo menos com as matérias que você consegue fazer estudo reverso, você consegue ter mais tempo para aquelas que não conseguem ser adequadas a esse método e, consequentemente, também terminá-las em um espaço de tempo menor. E é aí que você ganha tempo e é aí que você fica na frente dos seus concorrentes, porque você consegue estudar mais e trabalhar mais ativamente, enquanto que aquela outra pessoa está lá perdendo tempo, fazendo resumo, vendo videoaula, enquanto você já fez 20 questões, aquela pessoa ainda está vendo uma videoaula sobre diferença de Windows e Linux e, consequentemente, quando chegar no concurso, não vai estar a videoaula. Vai estar a questão que você fez. Beleza? Lembre-se, você mesmo consegue identificar se aquela matéria consegue ou não passar pelo estudo reverso. Eu dei o exemplo de raciocínio lógico, tá? Mas, por exemplo, talvez física não consiga, química não consiga. São matérias que exigem que você realmente veja uma videoaula e estude. Mas isso não impede que você consiga fazer isso com informática, com português, tá? Não impede que você consiga fazer isso com direito, uma matéria que eu uso bastante, pessoal. Direito. Por quê? Matérias diretas e que certamente não valem uma videoaula de 50 minutos para aprendê-las. Então, bom, pessoal, se você chegou até o final desse vídeo e quer realmente aprender a passar em concursos públicos, em provas, se dar bem, conseguir ser bem-sucedido e ser aprovados, vou estar colocando aqui na descrição, pessoal, um dos livros mais importantes para quem quer passar no concurso público. Trata-se do Como Passar em Provas e Concursos, do William Douglas. A maioria dos aprovados já recomendaram esse livro e todas as pessoas que conseguiram a sua vaga certamente utilizaram os aprendizados que estão aqui dentro. Então, se você quer aprender realmente a estudar, a passar na prova, a ser bem-sucedido, a conseguir sua vaga, vou estar deixando o link do livro aqui na descrição. Você não só vai estar ajudando o nosso canal a crescer, mas também ajudando você mesmo a conseguir a sua tão sonhada aprovação. Tá deixando o link aqui na descrição para você adquirir. Então, bom, pessoal, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já fazia, já conhecia ou já testou o estudo reverso. Me diz aí se você acha que é eficiente ou não e me diz qual foi sua experiência colocando ele em prática. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.